Vamos lá. Já estamos no ar? Já estamos no ar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Expresso com o Martini. Nessa noite que promete ser muito especial, com o jornalista, um autêntico comunista, para quem achava que essa raça não existia mais, um autêntico comunista. Encontramos um. Que canta Internacional Socialista, meu caro. Vai cantar Internacional Socialista aqui depois, entendeu? Altamiro Borges, o Miro, que tem o blog do Miro. Seja muito bem-vindo, meu caro, ao Expresso com o Martini. Tudo bem, Rafael? Prazerzão. Obrigadão pelo convite. Fazia tempo que a gente não se via. Estamos nos vendo aqui virtualmente. Era melhor com uma cachaça ao lado, mas fica para quando passar essa porra dessa pandemia. Não faltará oportunidade, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Carlos Coelho, homenageando o verde e amarelo desta nação. Um patriota, né, cara? O Carlos Coelho, o seu modelito patriota. Ô, Carlos Coelho, esse teu modelito patriota aí tem a ver com a chegada dos Jogos Olímpicos ou é uma homenagem ao Braga Neto? Não, a gente tá... Como a gente hoje vai falar sobre democracia... O Luiz Eduardo Ramos, né? O Luiz Eduardo Ramos. Eu vim de negãocionista. 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 Você caiu, leque. Até porque eu pensei que fosse o papagaio da van para já fazer. Podia ser o velho da van. Ah, se eu tivesse me ligado nisso. Não, mas negãocionista é sensacional. Negacionista tá ótimo. Se eu tivesse me ligado no velho da van, eu tinha raspado o cabelo e tinha feito a barba. Juro. Ô, Miro, aqui no programa a gente só tem uma regra, tá, Miro? Uma única regra aqui. O resto vale tudo. Que a gente não pronuncia o nome daquele cidadão, do inominável. O nome a gente não pronuncia. Dolores José? Do 01, do dito 01 lá, entendeu? 00. O nome nós não pronunciamos. O resto nós vamos falar. O Léo já deu um spoiler sobre o meu figurino de hoje. O resto nós podemos falar. E nós vamos falar muito, né? Afinal de contas, aí a figura está cada vez mais enlouquecida. Mas nós só não dizemos. Eu tô vestido de fake news hoje. Negãocionista tá ótimo. Fake news é ótimo. Muito bem. Mas sempre tem um coração vermelho, sempre bate um coração vermelho. Sempre, imagina, você vai ficar de verde e amarelo, vocês são loucos, mano. Miro, vamos lá, cara. Seja muito bem-vindo aí, bicho. Vamos bater um papo aí sobre imprensa, sobre jornalismo, mídia alternativa, esse momento. Vamos começar aqui. Afinal de contas, Miro, o golpe já está em andamento? O golpe já está em curso? Você disse que não pode falar o nome do capetão, é isso? Só o nome dele. Tá bom. Pode chamar de capetão? Do que você quiser, qualquer adjetivo. Qualquer adjetivo. Nunca chamou ele de capetão aqui, né? Que é uma mistura de capitão com capeta. Capetão. Capetão. Boa. Pronto. Não, eu acho que se depender do capetão, né, ele vai pro golpe, ele vai tentar o golpe, ele não é um cara de desistir, né? No período em que ele foi militar, ele era conhecido por isso, por teimosia, por aprontar muito, por tentar fazer um atentado terrorista numa adutora no Rio de Janeiro, né? O Geisel dizia que ele era um péssimo militar, mas ele era persistente. Nos 28 anos que ele ficou no baixo clero da Câmara Federal, essa foi uma marca dele, ele podia bater a cabeça com quem fosse, ser estigmatizado e tal, mas ele dizia que estuprava, que matava e não queria saber. Então essa é a marca dele. Usava o dinheiro para comer gente, né? Pois é. Entre tantos absurdos, né? Pois é, ele não vai desistir. Ele está percebendo. Dele, né, cara? Ele está percebendo que ele tá caindo, está despencando, está desintegrando nas pesquisas. Ele está percebendo que a CPI do genocídio vai descobrindo que não foi só um problema de incompetência, foi incompetência, mas foi genocídio premeditado, com imunidade de rebanho, e foi lucro macabro, então tinha muita grana, como dizem os estadunidenses, siga o dinheiro, siga a money, não é isso? Então ele está se desgastando demais na CPI, as pesquisas vão apontando, né? Ele vai se isolando, compra briga com todo mundo, então ele está afundando. Mas ele não vai entregar a rapadura, né? Então ele está preparando um golpe. Eu acho que ele está preparando um golpe, Rafael, estilo Trump e Capitólio. Ele vai criando uma onda de que a eleição vai ser fraudada, que não vai ser auditada. A história do voto impresso, né? O discurso do voto impresso. babá.
vai criando uma onda, com isso ele vai alimentando o gado dele, a milícia digital e real. Aí é milícia mesmo, eu estou falando milícia Rio de Janeiro, por exemplo. Ele vai tentando seduzir a polícia militar amotinada, a banda podre, né? E ele vai tentando ganhar as Forças Armadas, né? Tem feito vários gestos para ganhar as Forças Armadas, para tentar repetir o que foi o Capitólio. No caso do Capitólio, o Trump ficou pendurado na brocha. Ele achava que ele ia ter o apoio das Forças Armadas. No mês final, as Forças Armadas tiraram o time. Né? Agora, inclusive, está saindo um livro nos Estados Unidos, muito interessante, eu peguei extratos do livro, muito interessante, que mostra isso. Os milicos, o alto comando das Forças Armadas percebeu que ia se meter numa arapuca, né? Que o cara estava preparando um golpe realmente no Capitólio. Foi muito forte o que houve no Capitólio. Né? As cenas que ainda não vieram a público, né? Mas que já começa a ter bafafá, as cenas das gravações internas e das gravações da própria força policial mostram que os caras estavam preparados para matar lá dentro. Os caras não estavam brincando em conversa, não é aquele cara chifrudo, metido, né, aquelas figuras exóticas, não. Aquilo era um bando de maluco, fascista, né, preparando um assalto ao Capitólio. Deu errado porque as Forças Armadas retiraram o time. Aqui o Bolsonaro está jogando para que as Forças Armadas estejam no time. Não é para menos a mudança que ele fez no Ministério da Defesa, não é para menos a saída dos 3 comandantes. E botou nessa cadeira talvez o mais bolsonarista de todos, né? Que é o Braga Neto, né, cara? Pois é, o Braga Neto, que é isso. Agora ele já está dizendo que não falou aquilo com o Arthur Lira, que ele não ameaçou nada, não. Mas sabe-se lá. Pois é, que o Estadão deu, não foi mídia alternativa que deu, não. Foi o Estadão que deu, que foi uma conversa Braga-Arthur Lira. Né? Aí, como ele levou muita porrada, ele disse que não foi bem isso. O Arthur Lira também disse que não, mas vai lá saber. Então, eu acho que o Bolsonaro está preparando um golpe. Opa! Né? Está preparando um golpe. Essa é a minha opinião para responder tua pergunta. Mas aí vamos ver o que vai rolar. Só para pontuar, você falou o nome que não deveria falar. Ih, cacete, desculpa aí. Tá. Eu pensei que eu tinha falado. Desculpa aí. Falou o Áureo aqui, o Áureo é talvez o nosso imperador aqui, vamos dizer, o nosso número 1 aqui no programa. Porra. O Áureo, que é professor da universidade. Vou me penitenciar, vou tomar uma cachaça para curar meu erro. Tomar uma telinha já. Puta erro. Desculpa aí, hein? Esse programa aqui, Miro, é o seguinte, é o único programa da internet, cara, em que a gente conhece a nossa audiência pelo nome e pelo sobrenome, tá, cara? A gente conhece mas é só gente muito qualificada, graças a Deus. Cara, mas hoje, inclusive, minutos antes de entrar no programa, eu estava olhando o UOL ali, dando uma espiada, e a manchete e os comentários dos colunistas é todo sobre a grande movimentação que está ocorrendo, principalmente nessa última semana para cá, nessa questão das forças da questão das Forças Armadas. Que os caras tá chegando um momento, enfim, vamos botar o bloco na rua, não vamos botar o bloco na rua, nós vamos apoiar, nós não vamos apoiar. O espaço de movimentação deles está ficando mais restrito. Daqui a pouco eles vão ter que se posicionar ou para um lado ou para outro. E chama atenção também, né, Miro, passando a bola para o silêncio neste momento da Justiça Eleitoral e do próprio STF, né? Só aquelas notinhas protocolares ali, mas, quer dizer... Na questão dos milico, Rafael, vamos ver até onde eles vão. É isso, eles tinham ficado 30 anos meio na caserna, né? Depois do desastre do golpe militar, do regime militar, inflação estourando, dívida externa galopante, arrombando o país, corrupção pesada, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, corrupção braba. Aquela história que milico não tem corrupção é que não conheceu a ditadura militar. Não se fala em corrupção, porque quem falar está preso e vai para o pau de arara. Mas que tem muito, porque quem tem muito poder pode ir para a corrupção mais facilmente, ainda mais poder das armas. Pois bem, os milicos, depois do desastre do regime militar, ficaram 30 anos como profissionais, na caserna, cuidando do que deviam cuidar, mais ou menos, que era da segurança, das fronteiras, mais ou menos, cuidando dessas coisas. Pois bem, aí voltaram com o Bolsonaro. Eles estão muito metidos com o Bolsonaro. Mesmo os generais não se submetendo muito a capitães, né?
De novo eu falei o nome, cacete. Pois é. Não quis interromper teu raciocínio. Toca peixe. Desculpa aí. Depois de cartão vermelho. Na terceira eu não pede mais gol no Eu vou me policiar mais aqui. Então, general não se dá muito bem com capitão. General é hierarquia, né? Poder sagrado, né? Você vai se rebaixar para capitão. Mas eles se rebaixaram, fizeram um acordo. E conseguiram um bocado de coisa. Conseguiram ficar de fora da reforma da Previdência. Estão conseguindo ficar de fora da reforma administrativa. Não é isso? Ficaram de fora dos cortes no orçamento. Os milicos estão se dando bem nesse laranjal. Conseguiram 6.300 cargos. 6.300 cargos, juntando soldo militar. Soldo militar mais a grana. Tem milico aí ganhando 70, 80 mil por mês. Isso afora as filhas de milico. Isso é uma farra. Isso é a farra do boi. As que nunca casam, né? Isso. Que preferem não casar. Porque se não se casar, perde a grana. Pois bem, então eles estão muito metidos com o capetão. Agora eu acertei. Estão muito colados com o capetão. Agora, por outro lado, isso vai desgastando a imagem. A pesquisa Datafolha foi meio cruel para eles. Eles achavam que eles estavam com a bola toda, eles continuavam com aquele papo furado de que eles têm 80% de popularidade no Brasil. E a pesquisa mostrou, meu amigo, está em 50%, caiu. Amiguinho, fica esperto. Eles estão muito colados no capetão, e o capetão é isso, é negacionismo, é sem máscara, é aglomeração, é provocação. O capetão arrota na mesa, peida na mesa, é um sujeito tosco, né? E essa milicada, esses generais, eles se acham acima da nação, eles se acham a razão, né? Então, vai manchando a imagem, né? Vai manchando a imagem. Para piorar, colocam no Ministério da Saúde aquele craque em logística, aquele Eduardo Pazuello. Ainda bem que não foi numa guerra, porque se fosse numa guerra ia faltar estilingue. Porque o cara é uma incompetência total, o craque em logística. Faltou oxigênio, faltou remédio para quem estava sendo entubado. O craque em logística é um desastre. E é general. Aí colou mais ainda a imagem. Já estava colado no capeta. Cola no general craque em logística. Aí a gente aí descobre-se, graças à CPI, que não era só o general. Era uma república de coronéis. Tem pelo menos 8 coronéis metidos em treta no Ministério da Saúde. Elcio com H, Elcio sem H. Então, era isso que eu ia falar, Miro. Até engraçado no depoimento lá do representante da Davat, Ricardo. Ele falou exatamente essa frase, uma hora ali, ele listando aquele monte de patentes e, né, dos envolvidos, e uma hora, eu não sei se em tom de deboche ou se foi aquele humor involuntário, que ele falou assim pro Randolph, eu acho, enfim, para quem estava presidindo ali a sessão, Vossa Excelência, me desculpe, são muitos coronéis e muitos Elcios. Que ótimo. Ele chamou como que ele chamou? Uma cúpula de coronéis. É uma zona isso. Isso vai pegando na imagem dos milicos. Então eu acho que os milicos estão nesse dilema. Até onde eles vão? Até porque o capetão gosta de humilhar. Veja o que ele fez com o Ramos. O Ramos disse: caraca, bicho. Por um trem. Foi atropelado por um trem, exatamente. É um desrespeito total. Esse cara é tosco. Então, vamos ver aonde vai. Eles ameaçam. Lógico que é bom a gente sempre ficar esperto, né? É bom a gente sempre ficar esperto. Eles estão muito comprometidos, a imagem está se desintegrando, mas sabe-se lá até onde eles vão, até onde isso não é blefe. Desculpa aí, Não, que chama atenção também tanto na nota ali pro Omar Aziz, ali em resposta ao que eles interpretaram como um ataque do Omar Aziz, quando qualquer pessoa relativamente alfabetizada entendia que ele estava se referindo apenas à banda podre das Forças Armadas, né? Ele foi explícito, né? Como agora essa última chama a minha atenção, acho que de todo mundo, é que não tem uma palavra sobre corrupção, né, cara? Tem várias, tem não sei quantos parágrafos sobre assuntos que não tem nada a ver com a caserna, que não tem relação nenhuma, e com onde os caras estão enredados até o talo
Não tem nenhuma palavra, não, é uma parte que seja uma pura retórica, né? Olha, nós repudiamos também quem veste a farda e comete ilícito, ou se mete em transações tenebrosas, não tem nada, assim, eu estou falando isso porque acho que a gente se perguntava muito quando começou a surgir a Vaza Jato, né, aqueles diálogos pouco republicanos lá da Vaza Jato, a gente se perguntava muito onde é que estavam os procuradores legais para se insurgirem contra, para não ser enfiados no mesmo saco. E agora dá para fazer a mesma pergunta dos militares, né, cara? Onde é que estão os militares honrados, honestos, que com certeza existem, para falar, olha, eu sou general e não sou igual essa turma, sei lá, sabe, de traçar alguma linha divisória, assim, não consigo ver isso. Tu consegue ver isso aí, Miro? Então, Emerson, é isso. As Forças Armadas sempre foram, os militares brasileiros sempre foram muito contraditórios, né, na história. Né? Você pega, sempre foi uma galera que, como tem o poder da arma, se acha acima do restante da nação, né, se acha com destino, né? Poder moderador. Isso, o poder moderador. O poder moderador é sensacional. Pois é, eles se acham, né? Sempre foi isso, porque tem o poder das armas, né? Por isso que quem tem muito poder precisa ser controlado, né? Então, historicamente, sempre foi isso, desde Caxias, sempre foi isso. Só que sempre teve contradições. Você veja, o que foi o tenentismo na década de 20? Foi uma rebelião exatamente contra a ligação do alto, da cúpula militar com a oligarquia do café. Né? O tenentismo foi uma revolta popular, né? Foi positiva. O que foi a Coluna Prestes? A Coluna Prestes é um racha nas Forças Armadas. Né? Então, o que foi o Lott? Né? O general Lott foi também. Então, tem contradições. Mesmo o golpe de 64, quando a gente vai ver, os milicos deram o golpe, uma parte grande dos perseguidos foi de militares também. Militares que chiavam. Essa parte que você está chamando da parte honesta, da parte vinculada à nação, mais vinculada ao povo. As polícias militares, me permite, que hoje podem se transformar na base, nessa suposta milícia, vamos dizer assim, do capitão. As polícias militares perderam, não existe o cargo de general no oficialato das polícias militares, porque o exército, nesse golpe de 64, ele desarmou, ele desautorizou as polícias armadas exatamente para que não se tornassem forças forças de oposição ao regime. Então, você sempre tem contradições, sempre tem contradições. Eu acho que agora mesmo aparecem contradições. Você vê que interessante. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que restringe a presença de militares em cargos... a PEC Pazuello, a PEC da democracia, essa PEC, uma iniciativa dessa deputada do Acre, Perpétua, que é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, lá do Acre. A sua origem, o seu partido, né? O teu partido, isso, né, mesmo? Minha companheira, Perpétua, né? Essa PEC, né? Ela está tendo apoio de setores militares que estão dizendo, bicho, tem que dar um corte nesse negócio, não pode ter 6.300 milicos em cargos civis no governo, não pode. Então tem que restringir. O que mostra é essa parte querendo resistir. Tem que ver até onde isso vai. Né? Houve mudança nos comandos, né, imposta pelo Bolsonaro, Márcio, naquela crise, que foi uma crise inédita na história das Forças Armadas brasileiras. Você mexer no Ministério da Defesa e mexer nos 3 comandos de uma vez só. Aquilo foi inédito. Né? Mexer no comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ali ele tentou mexer, fazer o jogo, né? Mas tem que ver onde vai ter resistência. Eu acho que pela PEC começa a se esboçar uma certa resistência. Você já tem vários generais que foram defenestrados, defecados do laranjal do capetão, né? Que estão chiando. Santos Cruz, por exemplo, é um deles. Né? Vamos ver o Ramos agora, né? Vamos ver. É que o Ramos, pelo jeito, tá mais engajado. Quase que eu falava o nome novamente. O Ramos, pelo jeito, o capetão vai arrumar uma treta para ele. Ele vai colocar o Onix... Assim, né? Mas assim, né, Miro? Para quem... De novo, para quem é general, teve a Casa Civil, teve a caneta, teve todo o poder ali na mão,
Daqui a pouco tu vai pegar um carguinho menor. Já não é a mesma coisa. Lógico, já não é a mesma coisa. E aí começa a mexer com um negócio chamado ego, e aí a gente sabe. Rafa, principalmente quando tu leva em conta que tu perdeu o teu cargo pro Onyx, né, cara? Não, perdeu pro Ciro Nogueira. Nogueira, né? Quer dizer, tu quer um esculacho maior que esse, cara? Não, esse esculacho assim, do Ciro Nogueira... Assim, ó, Ciro Nogueira perdeu pro PP. O PP, hoje eu fui fazer a lição de casa, tá? O PP tem 56 parlamentares, 50 deputados e 6 senadores. É o partido. 31 tem processo criminal no STF, dos 56, 31, nossa, entendeu? Nossa. E o cara é esse partido que vai dar sustentação pro cara. Mas tem duas coisas aí. Eu estava querendo ver o general Heleno, porque o general Heleno, na convenção que homologou a candidatura do Capetão, na convenção do PSL, né, do Partido Só de Laranjas, o general Heleno foi lá pro palanque e cantarolou. Se gritar, pega Centrão, não fica meu irmão. Agora o Centrão tá todo no governo. Eu queria ver o general Heleno sambando. Duas coisas assim que já eram claras, eu acho que para bastante gente, né? Mas agora só quem não quer ver não admite, né? Quem não quiser ver é que esse negócio do Centrão, né? De fazer essa clivagem, né? Essa separação entre o presidente e o Centrão, quando o próprio presidente hoje, né, admitiu, ou enfim, falou o óbvio, sempre né, foi Centrão. Ele é cria do Centrão, né, cara? Ele só existe por causa do Centrão, né, cara? Ele passou 28 anos transitando. E a outra, Miro, do Centrão. Nos diz respeito como jornalistas, a gente vê a mídia aí constituída fazendo sempre essa distinção entre o presidente, a ala ideológica / olavista e a ala militar, como se fossem coisas distintas. E assim, pelo menos entre a ala militar e o governo, não existe, parece que não... as fronteiras estão tão borradas a ponto de não haver mais nenhuma separação, né, cara? Pois é. Não, o partido, eu acho que hoje o Capetão, quase... Hoje o Capetão ele tem duas vigas de sustentação, duas principais. Tem outras, mas duas principais. Uma é o Partido Militar. Sem o Partido Militar, o Bozo já estaria defenestrado. Né? Então, uma é o Partido Militar, é o que garante, né? E a outra é o que eu chamo, muita gente chama de elite empresarial brasileira. O capital. Eu chamo de cloaca burguesa. A cloaca burguesa. Então, é o casamento de partido militar com cloaca burguesa, é o que são os pilares de sustentação do Capetão no poder, do Laranjal. Né? A cloaca burguesa, porque o Capetão é funcional para ela. Volto a dizer, a cloaca burguesa, a burguesia não acha esse cara tosco, esse cara meio nojento, né? Esse cara tá fazendo muito cocô, né? Ele tem muito piriri verborrágico, né? Tá com muita obstrução intestinal no cérebro, né? A cloaca burguesa não gosta muito dele, mas ele é funcional para a cloaca burguesa, porque é o que aprova a reforma da Previdência, é o que vai aprovar agora uma mini-reforma, mais uma mini-reforma trabalhista para sacanear salário. Pois é o que passa a boiada, exatamente. É o que passa a boiada. É o que passa a boiada para os ruralistas, para as mineradoras, é o que passa a boiada. Para os empresários. Então, para essa cloaca burguesa, para esses empresários, o Capetão é meio nojentinho, é meio tosco, mas serve, é funcional. Sim. E para o partido militar... Tranca o nariz e aí suporta ele, né, cara? Aceita os arrotos na mesa, né? Aceita tudo, mas ele é funcional, né? Enquanto for funcional. E para o partido militar, porque haja carguinho no governo, né? O partido militar. Então, essas são as duas principais bases de sustentação do Capetão. Querer falar que há uma briga entre eles, querer fazer assim, a ala ideológica com a ala militar, isso que você levantava, esconder o que passa de verdade, né? É a mídia tentando passar o pano, né? Esse é o governo do Partido dos Militares e da cloaca burguesa. Há outros setores que também fazem parte desse governo,
foram fundamentais para a eleição e para a sua manutenção até agora, que estão mais trincados. Veja, mesmo os olavistas ou olavetes, eu costumo chamar de seguidores do filósofo de orifícios da Virgínia. Os seguidores do filósofo de orifícios estão com dificuldade no governo atualmente. Eles foram perdendo postos. Eles perderam aquele Weintraub da educação, que fugiu para os Estados Unidos. Eles perderam o Salles, que era um seguidor também do Olavete. Né? Eles estão perdendo postos. O Itamaraty lá, pô. Ele perdeu o Beato Araújo. Que se queixou, inclusive, hoje, né? Pois é. O Ernesto Araújo é conhecido nos corredores. O Ernesto Araújo é conhecido nos corredores do Itamaraty de Beato Araújo. É um beato, realmente. É um beato. Ele se queixou, ele se queixou hoje que foi abandonado, né? Então, essa turma dos seguidores do filósofo de orifícios, que inclusive devia se internar em um hospital privado, ele sempre foi tão crítico do SUS, do serviço público, foi se internar no Hospital das Clínicas, uma incoerência, como disse a filha dele, uma incoerência desse rapaz. Esse rapaz devia ter pago, já que ele gosta tanto da privada, ele devia ter pago, né? Mas o Olavo de Carvalho está se isolando, essa turma está se isolando no governo. Outra turma que está tendo uma certa, que a gente precisa acompanhar com atenção, é a turma dos evangélicos também. Pentecostais, ia falar isso. Isso, você tem certos movimentos, né? Você vê que o Bolsonaro teve... Desculpa aí, cacete. Você vê que o capitão teve que mandar o vice dele para tentar resolver o problema da Universal em Angola, onde já se viu mandar um general que é vice para Angola para resolver o problema de uma igreja. Mas é por quê? Porque começa a trincar ali. Começa a trincar. Então, hoje, o que dá sustentação, de fato, para o capitão, Emerson, na minha opinião, evidentemente, né, é isso, é o partido militar e é a cloaca burguesa. É isso que segura esse governo. Se um desses dois pilares trincar, esse governo tomba antes da eleição. Mas e a questão da terceira via, o Miro, que se fala bastante, que inclusive eu li alguma coisa um tempo atrás que falava que os militares querem uma terceira via, ou seja, eles querem se desvincular do capitão, mas ao mesmo tempo... Eles não querem falar do Lula especificamente, né? Não, exatamente, era isso que eu ia falar. Eles não querem o Lula de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo eles não querem o capitão de jeito nenhum, por tudo que ele representa. Então, assim, existe uma terceira via, eles estão... Até vi uma piada esses dias, uma brincadeira, dizendo que se você quer ser político e tal, os militares querem você para ser terceira via. Mas existe uma terceira via? Eu acho que tem um esforço grande, inclusive da mídia monopolista, de construir uma terceira via, né? O problema é que não está fácil para construir essa terceira via, porque você já tem 8 candidatos se propondo a ser terceira via. 4 do PSDB, que estão se bicando no ninho. O problema é que essa terceira via é uma via que todo mundo já conhece e ninguém não quer, né? Pois é. Então, está tendo dificuldade, porque não dispõe... Primeiro que não tem um programa que cative a sociedade, segundo que não tem um nome que gere confiança. Não tem carisma também. Pois é, então eles estão se comendo, né? Dos 8, 4 são tucanos. Esses tucanos estão em bicadas sangrentas. O pau está comendo no PSDB para essa prévia de novembro. Até a Aécio voltou para essa falando mal do o Eduardo Leite entrou no jogo, né? O Eduardo Leite entrou no jogo, tá o Tasso Gereissati tentando se cacifar, tá o Arthur Vigílio tentando se cacifar. Lógico que o mais forte é o governador de São Paulo, né? O Ricaço, o Dória, né? Mas é disputa, né? E o Dória não tá com essa bola toda. Aí você pega Mandetta, do DEM. O DEM é uma briga infernal, né? Aí o Luciano Huck, que era o que aparecia melhor nas pesquisas, viu o seguinte, ia levar tanta pedrada no telhado de vidro dele, que era melhor, de caldeirão para caldeirão, era melhor ficar com o Domingão do Faustão, que ganha mais e é mais tranquilo. Então parece que desistiu. E o Moro... Tem que agradecer ao Faustão o resto da vida. Pois é. Eu acho que o Faustão merece uma homenagem, cara.
Pois Sim, é, merece. Apesar, nem precisa nem homenagear, porque só na saída da Globo ele parece que ganhou 40 milhões, então ele já está bem homenageado, tá de bom tamanho. Sem contar que botava 5 por mês, né? Botava 5 por mês. Pois é. Aí o outro que estava no páreo era... Isso é leite, né, Carlos? É leite, sim. Ah, tá. Legal. Aí o outro que estava no páreo era aquele marreco de Maringá. Em São Paulo, eu tô tomando um leitinho para poder. Lógico. O leite é quente, já que você falou de. Pô, Miro, tinha que ter um martelinho para tomar contigo aí, Miro. Pô, o Miro é um apreciador. Tá? O Miro é um apreciador. Apesar que esse aí eu acho que só dá vontade. Esse aí entuxa, dá vontade de mijar e não tem gosto de porra nenhuma. Eu vou na purinha. Na purinha. Aí o outro que era o marreco de Maringá, que era o Moro, né? O Moro prestou o serviço dele aos Estados Unidos, ajudou a destruir a economia brasileira, Perdeu o cargo de sócio-diretor lá da empresa, né, cara? Perdeu o cargo. Ele agora é apenas consultor. Virou apenas consultor agora daquela empresa. Mas mesmo assim, pelo que rola, tá ganhando uma grana braba. Mas perdeu por... Isso, perdeu. Ele também parece que tinha desistido. Parece que quer voltar. Né? Parece que quer voltar. Essa semana teve um agito grande em torno do nome dele aqui em São Paulo, tal. Parece que quer voltar. Então, cadê a terceira via? A terceira via está em dificuldade. Isso que você levanta está em dificuldade. Um vídeo de uma moça, eu acho que era uma jornalista que defendia super o Moro e viu que ele não é essa Coca-Cola toda e estava nos Estados Unidos. Aí ela pegou, não sei se vocês viram isso, ela pegou Vi. Olha quem está aqui, o estimado Sérgio Moro, o cara que destruiu o Brasil. Não, mas era uma humorista arrependida, né? Uma lavajatista arrependida. Não, exatamente. Né? É isso que eu estou falando. Uma humorista arrependida, uma marrequista arrependida. E aí ela a Patrícia foi a menina. A Patrícia foi a menina que denunciou o Feliciano. Essa jornalista que você está falando que esbarrou no Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que filmou, é uma jornalista. Ela foi a que denunciou, ela era do mesmo partido do Feliciano, do PSC, né, daquele pastor que quase que afogou o capetão lá no Rio Jordão, em Israel, e que está na cadeia até hoje. Esqueci o nome, é um pastor. Como que é o nome dele? Está na cadeia. Sim, eu sei quem é, mas eu não estou lembrando o nome. É um carequinha, tá na cadeia. Ela trabalhava com o carequinha. Só né? Mais um, né? Trabalhava com esse pastor, né? E denunciou na época Feliciano de assédio sexual. Foi ela. E foi ela também que depois correu um buchicho que teria dito que o Eduardo Bolsonaro... Né? Não, mas aí é o filho. O filho pode, não pode? Nenhum dos quatro. Desculpa aí. O filhote 03, que o filhote 03, segundo ela, tinha um probleminha. E aí a turma começou a chamar o filhote 03 de Dudu Bananinha. Foi uma sacanagem com o 03. Ó, o Áureo botou aqui, ex-namorado do Dudu Bananinha. Isso, uma família ótima, essa foi que trocou a Lua. Essa foi que trocou o Dudu Bananinha por um médico cubano? Não, ela é casada com um rapaz dos Estados Unidos. Não, eu sei, mas não quer dizer que ela não tenha feito escalas, né? Eu não sei. Não, tô falando uma boa, Não, ela mesmo negou essa história do Dudu Bananinha, e é verdade, não foi ela que deu o apelido do Dudu Bananinha. Quem deu esse apelido, olha que maluquice, são as maluquices, essa volta o Emerson para os militares. Quem deu esse apelido foi o Mourão. O Mourão, quando estava o Dudu Bananinha estava em guerra contra o Mourão, né, porque dizia que o Mourão ia trair o pai, que o Mourão estava querendo a cadeira do pai. Aí o Mourão, numa entrevista, falou assim, não pode ligar, só porque ele tem esse nome, vocês estão dando atenção para o que ele fala. Porque se ele se chamasse Bananinha, aí pronto, pegou. Aí todo mundo, Dudu Bananinha. Não foi a Patrícia Leles que deu esse apelido. Eu tive num bate-papo com ela, onde ela falou que não foi ela, foi o Mourão. Mas ela não deu um apelido, mas ela declarou que ele tem um probleminha. Eu não sei literalmente um probleminha. Um probleminha.
Aí eu já não me meto nisso, não. Um probleminha. Ela declarou, ela fez uma série de tweets e falou que ele, assim, falou um monte dele, que ele tava lá mal e tudo mais, e falou que ele tinha um probleminha. Né? Não, diz que o pastor Everaldo, não estava querendo pronunciar esse nome, que é esse rapaz que enfiou a cabeça do capetão lá no Rio Jordão. Ele mesmo. O pastor Everaldo, presidente do PSC, Partido Social Cristão, vê se pode, que está preso, né, por corrupção, por sacanagem na questão da Covid no Rio de Janeiro. O pastor Everaldo, segundo ela, relatou numa conversa que eu pude participar outro dia, teria ventilado isso para a mídia, teria passado essa história do probleminha para a mídia, que era uma forma de tentar, como o Dudu Bananinha não era muito bem quisto no PSC, por causa das farras dele, era a forma de tentar passar a ideia de que ele estaria namorando, que ele estaria virando um homem sério, tal, que seria com ela, que na época era assessora do pastor Everaldo. Né? Então, foi esse imbróglio. Agora, o apelido mesmo, o probleminha eu não sei, aí você que tá dizendo. O apelido mesmo foi o General Mourão. O Dudu Bananinha tem que cobrar isso do General Mourão. O General Mourão, além de estar querendo o cargo do pai dele, tá falando maldade por aí. Sacana. Tá querendo difamar o moço. Sacana esse general, viu? Miro, mas não acha que muito desse descrédito do que se apresenta como terceira via tem a ver com um fato que não é terceira via porcaria nenhuma, assim, tu pega desses 8 postulantes aí, pelo menos 7 apoiaram ou serviram esse governo, né, cara? Quem não serviu foi para Paris, né, cara? Pois então, né? Então não é uma terceira via, assim, não dá nem para te chamar de terceira via, quase como se fosse um auxílio, uma via auxiliar do que tá aí, né, cara? Partindo também da premissa que nós já falamos aqui várias vezes no programa, que não estamos falando entre os dois, o capetão e não são opostos, né, cara? Não são extremos. Um é oposto, o outro não é, deixando bem claro. A gente parte sempre dessa premissa aqui no programa também. Mas vocês sabem que eu resolvi isso aí. Eu trabalho num ambiente, eu ando num ambiente que tem muita gente que faz essa falsa simetria aí, e eu resolvi do nada, assim, cara, até fica a dica para os amigos aí, cara, eu resolvi de um jeito muito primário, assim, veio um colega falar, exatamente fazer essa comparação, e aí eu perguntei para ele quem é que está à direita do atual regime. Ele não conseguiu responder. Em seguida eu perguntei para ele quem é que está à esquerda do Lula. Ele falou um monte de partidos e nomes. Eu falei, tá aí, cara. Esse é um baita difícil, saca? Tá aí, cara. Olha, facilmente tu admitiu que não são iguais. Não tem ninguém à direita. Não são opostos. Não são opostos, aliás. Não tem ninguém à direita. Não são extremos. Não se trata de 2 extremos, e sim um extremo apenas. Não tem ninguém à direita desse cara. E tem vários à esquerda do suposto outro extremo. Né? Então, é fácil de desmontar essa... Aliás, eu ia falar narrativa, sequestraram essa palavra, né, cara? Pois é. O senador aquele com voz de locutor sequestrou essa palavra, né, cara? O Marcos Rogério, né, cara? Tudo é narrativa agora, tava até na nota da... Tem gente que diz que tá fugindo dessa palavra. Sequestraram, né, cara? Não dá mais para usar, tudo é narrativa agora. Agora, eu acho isso, a batalha do ano que vem, que eu esperaria que fosse encurtada, não fosse o ano que vem, porque até o ano que vem a nação vai estar ainda mais... Muito boi vai passar muita boiada vai passar até o ano que vem. Pois é, a nação vai estar ainda mais destruída, o trabalho vai ser nem um trabalho de reconstrução, vai ser quase um trabalho de ressurreição nacional, né? Ressurreição nacional, porque estão matando, essa necropolítica está matando a nação, né? Então eu esperava que fosse antes, mas vamos lá, que seja o ano que vem, não é a batalha entre extremos, é a batalha entre o fascismo e a democracia. Na minha opinião, toda na minha opinião, né? É a batalha entre o fascismo, né, um fascista, que se ganhar a eleição vai endurecer ainda mais o jogo, porque aí ele vai estar legitimado, né?
Ou seja, o que o fascismo já está fazendo em várias áreas, cultura, educação, meio ambiente, né? Isso vai se radicalizar ainda mais porque o cara vai estar legitimado pelas urnas. Então, mas eleição ele não ganha, Miro. Eleição ele não ganha. Na minha modestíssima opinião. Eleição é igual bunda de criança. A gente só sabe depois que abre a fralda. Exatamente. Até porque não dá para desprezar o fato muita água rola. Você vê o seguinte... vem com maioria da população vacinada. Uma retomada da economia, qualquer suspiro da economia vai impactar, porque a régua está muito lá embaixo. Hoje saiu uma pesquisa da Quest, muito interessante, é um instituto lá de Minas Gerais, que tem feito acompanhamento digital. Então, eles fazem um índice de popularidade digital. Você vê que maluquice. Bolsonaro, sendo internado, aumentou a popularidade digital dele. Sim. O IDP dele. Aumentou. Então, você não sabe, pode ter facadas por aí. Esses caras não... Aí você tem a economia, isso que o Emerson falou. A economia foi no fundo do poço. Ela vai ter uma recuperação com a vacinação, ela tem, é natural. Vai ter uma recuperação inercial, exatamente por inércia ela se recupera. O setor de serviços, que é o que mais emprega, né? Você tendo vacinação, você tem uma recuperação do setor de serviços, isso vai gerar emprego, isso vai gerar uma certa sensação de alívio, é o bode que saiu da sala. Né? Então, eu acho que a eleição não está definida. Né? Ele está fazendo o jogo, ele está se submetendo para garantir a presença dele na eleição. Esse negócio de ceder a Casa Civil para o Ciro, para o presidente do PP. Né? Então, veja só, você tem Ricardo Barros, ou Ricardo Lamas, no ministério que tem mais grana. Você tem Arthur Lira coordenando emendas parlamentares. Isso faz uma desgraceira pelos municípios. Isso é arrasador quem controla emendas parlamentares. Arrasa quarteirão. E você tem, né, agora o presidente do PP, que é um camaleão, ele está em todos os governos, ele quer sobreviver, né, ele quer ganhar. Né, o Centrão não se vende, o Centrão se aluga. O Centrão se aluga, ele não se vende. Agora, como Casa Civil. Ou seja, ele está se segurando para a eleição. Quer dizer, eu só não digo isso, que já perdeu. Né? Eu tenho visto algumas pessoas falando o seguinte, inclusive, não, ele não vai nem para o segundo turno. Será? Eu também acho temerário subestimar o cara. Não, mas não é subestimar não, tá, gente? Não acho muito temerário subestimar o cara. Acho que é um candidato fortíssimo, sabe? Com todos os pesares, com tudo que está rolando, acho que vai ser um candidato fortíssimo aí. Se eventualmente agora é muito instável. Agora, nós estamos num cenário muito instável, só para pegar aquela questão que você levantou, Emerson, da terceira via, que o Carlos também levantou. Eu acho que você tem um setor da elite, dessa cloaca burguesa, né, que está fazendo cálculos. Se ela sentir que o Bolsonaro, que o capetão... Não falei. Não falou. Falei na metade. Se ela sentir que o capetão... não, eu me contive aqui. Eu levei um choque elétrico aqui. Se ela sentir que o capetão pode afundar mesmo, né? Como o Rafael apontou, pode, né, afundar, ela está já preparando... Em condições normais de pressão e temperatura, eu diria, tá, Miro? De jogo democrático de fato. Isso. Né? Se ela sentir que ele pode afundar, essa cloaca burguesa, não é que ela vai preparar a terceira via, ela tem que preparar a segunda via. Ela tem que deslocar o capetão. Exatamente, desembarcar do capetão. Porque ela só pode ganhar aí. Porque ela só pode ganhar aí. Ela não vai ganhar voto no campo da democracia e das esquerdas. Ela que é golpista, inclusive. Ela tem que ganhar o voto no campo do capetão. Então ela vai ter que deslocar o capetão. Por isso que teve um momento, por isso que ele está fazendo o jogo com o Centrão. Teve um momento que chegou a se desconfiar que ela estaria preparando o bote para tirar o capetão do jogo. Para já preparar a segunda via. Né? O problema é isso, é que essa segunda via não tem nomes fortes, a demonização da política, a satanização da política, isso que gerou o capetão, né?
essa negação Depois da a gente política... vai falar um pouquinho sobre isso, que nós somos os responsáveis, né, por isso. Nós, imprensa, sem sombra de dúvida, a imprensa tradicional. A mídia monopolista teve papel, na minha opinião, fundamental. Foi a protagonista. Nós vamos dar uma virada depois do programa. Esse vai ser a nossa muito mais do que parlamento e do que o judiciário, a mídia foi decisiva nessa negação da política, ela foi decisiva para chocar o ovo da serpente fascista. Depois uma parte dela, inclusive, está apanhando o monstro, mas foi responsável. Tem que colocar no cartório, registrar em cartório. Eles adoram pedir autocrítica dos outros, façam autocrítica. Façam autocrítica. Nós, mídia monopolista, fomos responsáveis por um golpe e fomos responsáveis por chocar o ovo da serpente fascista no Brasil. Fomos. Esse setor, ele vai procurando encontrar essa tal via. O que seria essa via? Seria uma via que não fosse fascista, porque o fascismo mete medo, inclusive nesses setores. A história está pontuada disso, vídeo golpe de 64. Né? Uma parte dos que apoiaram o golpe, inclusive na mídia, depois sofreram com o golpe. Então, discorda do fascismo, discorda do obscurantismo. O obscurantismo nos direitos civilizatórios, nos costumes. O obscurantismo na luta antimachista, antirracista, anti-homofóbica. Né? Discorda disso. Né? Mas concorda no programa ultraneoliberal na economia. É aí que ela está querendo construir essa segunda via. Discorda do fascismo e do obscurantismo, mas mantém o projeto ultraneoliberal na economia. Mantém, privatiza tudo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, menos impostos para os ricos. Nisso ela concorda. É aí que ela está querendo construir a terceira via, que seria uma segunda, se ela quiser ganhar a eleição. E ela dá tem que tempo, deslocar cara. o Bolsonaro. Hã? E dá tempo? Eu acho que dá. Dá. Vai depender também, Miro, do partido. O presidente, é uma coisa que sempre me dá risada quando eu leio as matérias. O presidente fulano de tal, entre parênteses, sem partido, espera-se que em agosto, né? Parece que termina a o prazo dele. Não. Aliás, eu acho que a maior parte do governo dele foi sem partido, né? A maior parte do mandato dele é sem partido. Que ele define um partido até agosto para começar a montagem de palanques estaduais, né? Aquela coisa toda, né? Toda a cadeia produtiva da eleição, né? Ele acabou de romper a ponte com o Patriota agora, né? Já disse mas isso não vai depender, por exemplo, hoje tendo o Partido Progressistas na presidência da Câmara, controlando as emendas. Que seria a bola da vez, né? Que seria a bola da vez para ele se filiar. O presidente do Progressistas na Casa Civil. Né? O Ciro Nogueira é o presidente, né, do partido. Uhum, é um partido que, entre os inúmeros partidos que o presidente já pertenceu, esse foi um dos que ele mais ficou tempo permaneceu. Então, né, acho que essa suposta segunda via também está na dependência do destino do partidário do capetão, né, cara? Porque ele indo para o PP, ele vira a segunda via. Ele vira a segunda / terceira, sei lá, ele vira essa via, né, cara? Tem muito jogo para ser jogado. Eu concordo com isso. Ele está muito desgastado, ele se isolou muito, né? Ele tinha um pilar fundamental que era no império com o Trump, já não conta totalmente com isso, né? As pesquisas, já são 8 pesquisas seguidas que estão dando queda de popularidade. É impressionante, né? Mesmo aquele piso que se falava de 33%, 35%, as últimas pesquisas já não apontam isso, já tem pesquisa apontando 24%. Né? Quando você vai para o chamado bolsonarismo hard, fascismo mesmo, já está menos de 10%, que é historicamente o que o fascismo sempre teve no Brasil. O integralismo era isso. O integralismo era 10% da sociedade brasileira, né, dessa sociedade com mentalidade escravocrata e tal.
Então ele vai perdendo pesquisa. Ele vai criando atrito com todo mundo. Eu acho que ele continua, uma questão que foi levantada anteriormente, se ele iria compor com o Supremo não está fazendo nada, o Rafael que levantou. Eu acho que hoje um dos principais adversários, um dos principais contrapesos ao Bolsonaro, também não falei. Não falou. Também não falei, cheguei na metade e recuei. Um choque, levou um choquezinho antes. Um choque elétrico aqui na cadeira. No pau de arara, que levei um choque elétrico. Você pega... Eita porra, onde eu estava? No STF. Isso, então... no STF. O STF virou o principal contrapeso, com todas as contradições, com o Supremo e com tudo, com todas as contradições, o Supremo hoje é o principal contrapeso a esse fascista. Vide que nós só temos CPI do genocídio graças ao Supremo, né? Vide a decisão ontem do menino aí, do Alexandre, né? De manter por mais 90 dias a investigação sobre interferência na Polícia Federal. É Supremo. Né? Então, ele comprou briga isso tira eles da zona de conforto, né? Pelo menos tira eles da zona de conforto, né, cara? Criou briga com todos os governadores, até com governadores que vestiram a camiseta dele, que pegaram carona com ele, Bolsonaro, esse governador aí de Santa Catarina. É isso que eu ia falar, Miro, e também comprou assim, briga com todo mundo. Então, ele está num isolamento grande, ele está tendo que fazer manobras, ele está apostando todas as fichas nessa história da recuperação da economia com base na vacina, que ele sempre foi contra a vacina, mas ele está apostando, né? A vida está demonstrando, né? E ele está apostando nessas articulações. Né? O general Gagá, lá, o Heleno, vai ter que enfiar aquela musiquinha dele no baú, se gritar pega centrão. Né? Ele está apostando nisso para se manter. Então ele está fazendo o jogo. Então tem muita tensão. E tem um fator que vai ser determinante, até com a diminuição da pandemia, com mais tranquilidade para ir para a rua, que é protesto de rua. Nós vamos ter essa semana mais um, vai ser o quarto consecutivo. Né? Ele não está fazendo protesto de rua, ele faz motociata. Porque motociata ele inventa o que ele quiser, só que depois a porra do pedágio em São Paulo, ele falou... A Bia Kicis e a Carla Zambelli falaram em 1.300.000 motos. No pedágio passaram 12 mil. No pedágio passaram 6.300. 6 mil e pouco. 12 mil pessoas, com os caroneiros, isso, tá certo? Pois é. Então, ele perdeu um pouco a rua, e a rua é um fator determinante. Isso o próprio Arthur Lira, aquele é um malandro, aquele é um profissa de primeira. Ciro Nogueira, Arthur Lira, Ricardo Lamas, toda essa galera é profissa. Não se vende... Ciro Nogueira, Miro, o Ciro tem uma frase dele na antevéspera do golpe de 2016, em que o PP estava dividido ali ainda, né? Se apoiar, porque dentro do PP tinha esse racha, tinha gente que era favorável ao golpe e tinha gente que era contra. Ele disse o seguinte: olha, não sei se nós vamos apoiar ou não, só sei que nós sairemos vencedores. Pois é, é isso, cara. Essa é a lógica deles, entendeu, cara? É isso. Então eles vão tentando se acertar. Então ele está apostando, o capitão está apostando nisso, né? Sai o bode, alívio na sociedade, a economia volta a dar uma crescidinha, né? Vai acertando esses conchavos por cima, né? Para tentar sobreviver. Tem essa componente rua, que vai ser uma componente decisiva. Nós estamos já na 4ª manifestação, em menos de 2 meses, manifestações grandes, né? Eu vi o balanço de ontem, já estava em 200 e poucas cidades confirmadas. À medida que mais pessoas forem vacinadas, a tendência é ter mais gente na rua, né, cara? Assim, pois é. Lógico, né? E esse é um fator decisivo. É dia 24, né? Dia 24, sábado. Né? Sábado agora. Sábado. Ó, então você que está assistindo o programa, dia 24, vá para a rua e deixa o joinha aqui no canal, tá? Por favor. Agora, vá com máscara, assim, leve álcool em gel. Miro, mas não está claro assim para uma parcela da população, mesmo que apertou 17 na eleição que o capitão venceu, eu não sei, eu tenho a impressão que tem uma parcela grande que está ciente que... Tem os arrependidos, tem muita gente arrependida. Não, mas nem arrependido. Arrependido tipo assim, não, cara, se deu conta. O teu parente, o teu ente querido morreu, o teu comércio fechou, o teu emprego acabou, foi porque esse cara não comprou vacina.
Assim, acho que essa verdade tá cada vez... É um achismo, né? Um achismo barra torcida, assim, sabe? Mas a gente tira, assim, pelos exemplos do dia a dia, né, cara? Que exatamente pessoas que eram 17 cegas, né? Fanáticas, e que sentindo na pele, né, cara? Tipo, cara, assim, eu me vacinei, ou meu pai me vacinou, não foi por causa dele, foi apesar dele. Né? Então, isso está bem, principalmente camadas mais baixas, assim, eu tenho a impressão que isso está começando. Mas, tu imagina, é isso que tu está falando, né, cara? Porque tu imagina o seguinte, tu perdeu, e nós estamos falando de quase 600 mil pessoas, 600 mil famílias. Cara, todo mundo aqui perdeu um amigo, um conhecido, né? Só que aí vamos pegar só no núcleo celular da família, quer dizer, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão. E aí tu vê um idiota desse, que vacina, não sei o quê. Cara, não tem como tu não te revoltar, entendeu? Por mais que tu seja completamente... Tá minha modesta opinião, né? Sim, e aí, Almir, não tem como não se revoltar. Mas, por exemplo, a gente faz esse programa o quê, Rafa? Desde dezembro, novembro, né? Desde dezembro. Novembro do ano passado. Sim, só pode, né? Aí desde novembro do ano passado. Na época, as primeiras pessoas com quem a gente conversou aqui, a gente já falava assim, o que falta para tirarem esse cara? Né? A gente já perguntava isso aí para as pessoas. E aí, eu sou obrigado a perguntar para ti, o que falta, cara, para tirar esse cara aí, velho? Que assim, crimes de responsabilidade... Sabe? Eu acho que falta rua, falta muita pressão de rua, né? Você tira um cara desses com pressão de rua, né? Você tem que pôr milhões na rua, né? Porque a pandemia, em certo sentido, conteve, né? Então, falta rua, mais pressão de rua, isso é o que está ocorrendo no mundo inteiro. Você pega essas mudanças que estão ocorrendo no Chile, impressionantes que estão ocorrendo no Chile, você derrotar a Constituição pinochetista, eleger pessoas de esquerda em prefeituras, governos, fazer maioria na Constituinte. O que é isso? Rua. Foi a rua que foi para a urna, né? A gente fala muito rede e rua, mas é rede, rua, urna, né? Que foi para... Então precisa rua. Então eu acho que esse é um componente decisivo. Um segundo componente decisivo, não basta os de baixo quererem mudar. É preciso que os de cima não batam cabeça também, dizia um barbichinha chamado Vladimir Ilyich Lenin, né? Então você precisa crise em cima também. Né? Todas as mudanças na história do Brasil e do mundo, você tem que contar com pressão por baixo e crise em cima. Né? Não fomos só nós que ganhamos as diretas já em 84, teve uma crise em cima, que eu digo Sarney, não é isso? Que rompeu com o regime militar, né? Não fomos só nós que ganhamos, muita gente fala, não, foram os caras pintados na rua que derrubaram o Collor. Não, teve crise em cima, teve divisão em cima. Então é preciso ter divisão em cima, e é preciso a gente saber explorar essas divisões em cima, construindo frentes pontuais, né? Para poder empurrar o sujeito para cair. Então eu acho que falta pressão de baixo, mais rua, mais mobilização de rua, com rachas em cima, explorar as contradições em cima. Para explorar as contradições em cima, um elemento determinante é você realmente ter provas, que eu acho que a CPI está produzindo, provas de crime. Porque o expediente do impeachment, nós mesmos não podemos naturalizar o expediente do impeachment. Né? Nós não podemos falar, não, faz impeachment, porque senão não tem democracia que se aguente também. Não, senão banaliza. Aí banaliza, pois é, aí vira um caos. Refém do parlamento. Pois e aí se usa um impeachment quase como se fosse um recall, né, cara? Pois é. Aí vem o tal do semipresidencialismo também, né? Isso aí, que é outro golpe, né, cara? Que é outro golpe, que é outra possibilidade de golpe. É isso. Mirou. Cara, acho que está faltando isso. Eu acho que tem muito mais gente, isso as pesquisas estão apontando, muito mais gente que votou no Capetão, gente do povo, que votou no Capetão porque foi na propaganda, que eu acho que tinha um tripé forte na propaganda do Capetão, não falei do Capetão. Né? Tinha um tripé forte, que era o tripé de combate à corrupção,
falso moralismo dos corruptos, né? Só dava bandido falando contra a corrupção, né? Segundo, do tripé, que era a questão da segurança pública, que é um tema caro para a esquerda precisa discutir mais esse tema. A esquerda tem medo de falar de segurança pública, cara. Discutir mais isso. Ela é obrigada a entrar nesse debate aí, pô. E a questão da crise econômica. O que o capitão prometeu foi: ele ia resolver o problema da corrupção, ele ia resolver o problema da violência urbana e ele ia resolver o problema da economia. Ele não resolveu nenhum dos problemas. A economia está no buraco e não está no buraco por causa da pandemia. Já estava no buraco antes. Já era o pibinho. Não resolveu o problema da segurança. Já era o PIB bananinha, né? Já era o PIB bananinha. Não resolveu o problema da segurança pública. Não resolveu. Agora saiu uma matéria impressionante. Esse governador do Amazonas, que é outro que pegou carona no Bozo, que pegou carona no capitão, no fascista, que é um radialista, jornalista, né? Cria daquele Siqueira Júnior, filhote daquele Siqueira Júnior, de programas policialescos de televisão em Manaus. Aquele cara que foi eleito governador está destruindo a segurança pública do Amazonas. Wilson, está destruindo. É corrupção deslavada, só estão pegando polícia militar metida em bandidagem. É chacina, já são 3 chacinas. É aumento dos índices de violência. Mas ele veio com essa propaganda da arminha. Então, ele veio com a propaganda: corrupção, violência e economia. Não fez nada disso. Por isso que muito eleitor dele, que foi nessa onda... Que acreditou, né? Acreditou nisso. Acreditou. Muito eleitor está saindo. Alguns já tinham saído quando o Marreco de Maringá, quando deu a crise com o Marreco de Maringá. Quando deu a crise com o Moro, alguns moristas falaram: eita porra, levamos uma cacetada. Caímos junto com o Marreco de Maringá. A casa vamos ter que cantar, vamos ter que cantar Edith Piaf o resto da vida, né? Pois é. Aí agora, com o centrão todinho no governo, essa turma falou: como tem bolsomínio que deu diarreia mental? Como que eu vou explicar para a mamãe que tem tanto centrão nesse governo? Então, o discurso anticorrupção patifaria. Mas aí, Miro, eu quero pegar um gancho, porque até porque... Eu também estou na fila, eu também quero fazer pergunta. Tá, desculpe, vai lá, perdão. A Priscila levantou uma questão importante. Você falou sobre, para esse governo cair, precisa de mais rua e alguma crise no poder para poder a coisa funcionar. Mas e o papel da imprensa nisso? Será que não mostrando... Por exemplo, as primeiras manifestações fora Capetão aqui em São Paulo, no Brasil, a mídia quase não mostrou. Agora, timidamente, é que está começando a mostrar. Será que também não tem um fator determinante da imprensa aí nessa história? Mas deixa eu só pegar, Miro, perdão, porque é exatamente um gancho em cima dessa história do Carlos, que é para a gente entrar nesse outro papo, depois a gente vai falar que aqui dando 3 jornalistas, enfim, foi sim a mídia a grande responsável, a grande arquiteta desse golpe de 16. Mas para a gente explicar também para quem está acompanhando o programa, que o Miro também fundou e coordena o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. E como diria o nosso Barão, já que a gente estava falando aqui de Capetão, de onde menos se espera, daí que não sai nada mesmo, né? Ou seja, ele não conseguiu entregar nada do que ele tinha prometido. E aí, Miro, eu passo a bola para ti para falar um pouquinho também. Aquela história, cara, os caras ficaram 5 anos falando de Lava Jato, fulano lá, o barbudo é criminoso, fulano roubaram, fulano roubou, fulano... Aí os caras se convenceram, e aí eu queria que... para a gente poder entrar um pouco nesse campo aí da mídia também, da imprensa. Não, mas eu quero fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso, e aí depois... Mas não tem problema, pode fazer. Falar disso, tá? Não, é que é o seguinte, só para arredondar esse papo aí das entregas que não foram feitas. Uma coisa que me chama a atenção, Mira, é o seguinte: a mesma pandemia que acaba impedindo, né, acaba beneficiando, entre aspas, a situação, visto que a oposição não sai à rua, né, não está impedida de sair às ruas em grande volume, ela acabou meio que
pô, com todas as aspas do mundo, cara, meio que nos salvando também, cara, pelo seguinte, muito das entregas que não foram feitas na economia ou no desmantelamento da coisa toda, não tem a ver com a pandemia também? O que eu quero dizer, se não tivesse uma pandemia no meio do caminho, eu tenho certeza que esse cara ia estar passando tudo no Congresso, com amplo beneplácito da opinião pública, da burguesia, da mídia, etc. e tal. Nesse sentido, aí a pandemia meio que deu um freio, né? É um horror falar Freou isso. A boiada, né? Você quer dizer? É um horror falar isso aí, mas não sei se tu concorda, Miro. Eu tenho para mim que ele estaria passando tudo, cara. Estaria passando tudo. Imagina uma quadra sem pandemia. O cara já estava aprovando tudo, pô. Já tinha aprovado tudo, saca? A pandemia interrompeu essa boiada aí, como o Carlos falou, né? Não sei, Emerson. Vou pegar essa questão e vou entrar na questão que o Carlos e o Rafael pegaram sobre mídia, da minha merreca de opinião. Esse negócio da pandemia, eu acho, ele já vinha. 2019 já foi um desastre. Já foi um desastre do ponto de vista da economia. É isso, o PIB, eles prometeram que iam dar uma baita recuperada na economia, né? No golpe de 16, com a reforma trabalhista, é só a gente recuperar as matérias de Folha, Estadão, Globo, da TV Globo, da TV Record, do sistema bolsonarista de televisão, SBT, é só pegar tudo isso. O que eles falavam? Reforma trabalhista, geração de emprego imediata. Eles prometeram isso. 19 já foi um desastre. Desastre. Do ponto de vista de emprego, de renda, e o PIB cresceu 1,1, foi um pibinho. Foi um pibinho. PIB de tudo que eles tinham, né? Tipo, PIB bananinha, de tudo que eles tinham prometido. Então já era. Ali você já tinha uma confrontação com o Supremo, você já tinha uma confrontação com o Congresso Nacional, com a parte do Congresso Nacional, com ameaças de fechamento do Congresso e do Supremo, né, com CPI de fake news funcionando, já tinha. Então, era um governo que caminhava já por isolamento e tal. A pandemia, por incrível que pareça, poderia ser um momento do Bolsonaro. Não falei, do capetão se recuperar, inclusive. Se recuperar. Sim, ele é tão burro que perdeu essa oportunidade porque ele podia ter feito o que vários governantes no mundo fizeram. Uma guerra ou uma pandemia. Na pandemia falar o seguinte, exatamente, papel de estadista. Exatamente, pô. Chamar toda a nação para combater, entrar nessa guerra junto, nós temos um inimigo comum, que é o vírus. Quem fosse contra ia ser hostilizado, cara. Vários governantes fizeram isso. O Dória vários que estavam o Dória fez isso. Não, e vários no mundo. Vários governantes que estavam na ribanceira, caindo. Pega o Macron na França. Vários governantes que estavam afundando. Pega mesmo Benjamin Netanyahu em Israel. O que segurou o desgraçado foi um discurso demagógico sobre a questão da vacinação. Mas ele fez. Esse aqui... Ele só não atrapalhou, né, cara? Ele só não atrapalhou. Pois é. Esse imbecil aqui... Até o Trump, né, cara? O Trump tinha comprado vacina, né, cara? As primeiras vacinas aplicadas na gestão do Biden foram compradas pelo Trump, né, cara? Até o Trump. Veja que maluquice, né? O cachorro vira-lata sarnento aqui não seguiu o patrão, né? O vira-lata sarnento devia ter seguido o patrão, não seguiu o patrão, né? O dono, né? Então, ele... Ao contrário, eu acho que ele podia ter se colocado num papel de estadista, mas isso não tá na cabeça desse rapaz. A cabeça desse rapaz é meio intestino, né? Não está na cabeça desse rapaz, né? Esse rapaz, ele realmente é um desqualificado. Ele sempre foi um desqualificado. Ele chegou onde chegou fruto de circunstâncias, que não são nem circunstâncias brasileiras, são circunstâncias mundiais. São essas circunstâncias mundiais que resultaram num Trump nos Estados Unidos, naquele maluco do Boris Johnson no Reino Unido, no Brexit no Reino Unido, naquele Falcini, que é um farsante da Itália, nessa Le Penzinha da França. Foram as circunstâncias do sistema que criaram essas deformações. Eles são frutos dessa circunstância, né? O capetão é fruto dessa circunstância. Ele podia ter aproveitado a pandemia para ter uma postura de estadista. Não teve, ao contrário, continuou em guerra. Fez mais guerras ainda. Fez mais guerras internas, ao invés de enfrentar o inimigo comum.
eu acho que isso o arrebenta. Ele está tentando se segurar, né? Isso que ele está fazendo com o Centrão é a tentativa de se segurar, né? Para ver se que aí vai... tá, né, bicho? Se esse fio desencapado não deixou, se não segurar esse fio desencapado, não tem outro também mais. Aí não tem outro. Pois é. Esse é o famoso fio desencapado, entendeu? E aí pode debandar um monte. Até o partido dos milico pode dar merda, para usar uma expressão do período, apesar que ele diz que não caga, mas até nisso ele mente, né? Então, vamos ver. Então, minha opinião sobre essa questão, Emerson. Sobre essa questão da mídia, eu acho que é isso. A mídia está, viu, Carlos, ela está dividida. Vários momentos da história ela já esteve dividida, mas vários momentos ela esteve unificada. Essa mídia monopolista, essa mídia empresarial, estou falando, não essa mídia alternativa, popular, sindical, periférica, negra, não é. Essa mídia monopolista, né? Para usar um termo marxista, essa imprensa burguesa, né? Ela, em vários momentos da história, teve unificada. Ela teve unificada contra o Getúlio Vargas. Ela se unificou contra o projeto de desenvolvimento de Getúlio Vargas. E olha que o Getúlio Vargas não vinha nem das classes populares, era um cara das próprias classes dominantes, né? Mas ela se unificou contra a CLT, contra as estatais, contra o petróleo é nosso, se unificou. Ela se unificou até contra o Juscelino Kubitschek, né? Por causa do projeto desenvolvimentista do Juscelino, dos 50 anos em 5. Né? Veja que interessante, contra o Juscelino inventaram uma mansão em Copacabana, não dá para, parece alguma coisa tipo triplex no Guarujá, né? Foi a mesma coisa. Eles inclusive repetem, né? A história se repete como farsa e tragédia, né? Ela se unificou no golpe de 64. Toda a imprensa teve unida no golpe de 64, pedindo o golpe. Toda, com exceção do Última Hora do Samuel Weiner, toda a imprensa teve unida pedindo o golpe. Toda a imprensa comemorou o golpe, as manchetes foram iguais, vitória da democracia, foi a manchete do Globo. Toda a imprensa. Ela teve unida na Constituinte em 88, contra o direito dos trabalhadores, né? Contra o direito de sindicalização dos servidores públicos. Ela teve unida, só para citar 2 casos. Ela teve unida na defesa do governo Fernando Henrique Cardoso com o projeto neoliberal. Ela gostava do príncipe da Sorbonne. Teve unida. Ela teve unida no jornalismo de guerra por uma questão de classe contra os governos Lula e Dilma. Ela se uniu. Ela teve unida no golpe de 16. Teve unida, todinha unida. No governo Bolsonaro ela está dividida. Ela dividiu. Tem um setor que está todo... Você falou o nome. E agora eu falei mesmo. Agora pode dar porrada. Tá tudo bem. Mesmo. Agora já passou das 21 horas. Agora... Ah, tá. Desculpa aí. Agora eu falei mesmo. Tem problema. Desculpa aí a faia. Ela está dividida diante do governo do Capetão. Uma parte dela apoia tudo do governo do Capetão, até porque está ganhando muita grana. Uma parte dela apoia o autoritarismo na política, o fascismo na política, o obscurantismo nos direitos civilizatórios e o ultraneoliberalismo na economia. Uma parte, e aí nessa parte está Globo, está Veja, está Folha, está Estadão, apoia o ultraneoliberalismo do Guedes, mas discorda do fascismo na política, até porque está apanhando, e discorda do obscurantismo nos costumes. Discorda. É essa que quer a terceira via. É essa que vai apostando na terceira via, é essa que começa a ter um comportamento diferente com as manifestações. Na primeira manifestação, no dia 29 de maio, não saiu nem no Jornal Nacional. Os caras esconderam. Agora já estão falando. Porque sabem que é isso que enfraquece o Capetão. Cara, é o que possibilita a terceira via. O Lula nunca apareceu tanto no Jornal Nacional com notícia positiva como nos últimos 2 meses, cara. Pois é, que é isso. Eles perceberam, eles têm que bater no Bozo para poder virar a segunda via, porque a eleição não existem 3 candidatos, existem 2 que vão para o segundo turno. Então eles têm que tirar o Bozo. Se puder tirar por impeachment, eu acho que um setor até pensa em tirar por impeachment. Mas não confia muito no general Mourão, esse que foi para Angola. Né?
Derrubar a chapa nem pensar, né? Derrubar a chapa aí dependeria do Supremo, do TSE, e não tá, essa bola não está quicando no TSE por enquanto, né? Eu não acompanho muito aí judiciário, né? Mas não está quicando com força. Então, acho que a mídia está nessa bola dividida, E é isso, ela tem uma responsabilidade, isso que o Rafael fala, ela tem uma responsabilidade decisiva no golpe. Ela teve uma responsabilidade decisiva em ter em esse sujeito desqualificado ter chegado à presidência da República. Ela é responsável por isso, né? Porque muita gente fala, não, foi um golpe de tipo novo. Sim, não era um golpe estilo militar de 64 no Brasil, ou 62 no Peru, ou 73 na Argentina, no Chile, 76. Não era um golpe de milico fechando o Congresso, fechando o Supremo. Não era o tanque na rua, né, cara? Não era o tanque na rua, mas era um golpe diferente, né? Começou com a experiência de Honduras contra o Zelaya, depois foi para a experiência do Paraguai contra o bispo dos pobres, o Lugo, chegou no Brasil, foi para a Bolívia. É a experiência do chamado golpe parlamentar judicial midiático. Parlamentar, porque é votado no parlamento, judicial, porque é a partir da judicialização da política, e midiático. Eu sou da opinião, Rafael, acho que até num debate que nós fizemos aí em Santa Catarina junto, eu expressei essa minha opinião, né? Eu acho que é a mídia que teve o papel determinante. Eu concordo, concordando. É de fato um golpe parlamentar judicial midiático, mas o protagonista é a mídia. Porque se não fosse essa mídia, nós não teríamos o parlamento que nós temos. Essa mídia é responsável pela bancada da bala nesse parlamento, com os programas policialescos. Ela é que levou tanta gente baixo nível, né? Metida a justiceiro, metida em um monte de treta, que só dá treta nessa turma, com a bandeira da arminha. São esses programas policialescos, que esse da Atena, ou aquele ex-Rezende, ou o Ratinho, até são civilizados. É só você pegar o que ocorre no resto do país. A tristeza que é no resto do país. É coisa do Siqueira Júnior para baixo. Olha que o pessoal está nos lembrando aqui, ó, Miro, foi o debate em Itajaí, que nós fizemos ainda com o Caio Teixeira também. Que participou. Exatamente, foi. Foi um belo debate. Gostei muito daquela conversa. Agora, então você tem essa bancada da bala. Essa bancada da bala é cria da mídia, é cria dos programas policialescos. É cria da ideia da violência, da arminha, do racismo. Agora é o seguinte, né, Miro? O que é a bancada, só esse negócio, perdão. O que é essa bancada evangélica? É a mesma coisa, é o televangelismo. Nós temos 5h30 de programa diário na TV aberta religioso. Isso é um absurdo, isso é um crime. Isso é um crime, vários países proíbem isso. Aqui é permitido. E aí o cara promete prosperidade, teologia da prosperidade, promete exorcizar demônio, promete cura para a mãe, para o pai, para a pulga, para o cachorro, para o capeta, promete cura para tudo e se elege. Desde que libere a senha do cartão de crédito, né? Lógico. Pois é, porque é o pagamento do pedágio para o céu. Não é isso? Esse cara, bicho, vendendo semente de feijão cura Covid, pode um negócio desse? Foi o cara que foi receber o capetão no hospital antes de ontem. Pode um negócio desses? Esse Malacheia, Malafaia, desculpa. Esse Malafaia. Tem o reverendo Hamilton também, né, cara? Agora. Esse reverendo Hamilton. E tu pega a organização do cara, um puta nome oficial, né? Secretaria Nacional. Ou parece um órgão público, né? Pois é, o cara negociando vacina. Né? Pois é, negociando vacina. É o que o da vacina, né? Miro, então, esse é um absurdo. Por isso que essa mídia tem papel decisivo. Sim, tu está falando aí da mídia, de ser responsável por esse congresso. É muito deprê esse nosso elenco, né, cara? Se tu pensar, né, cara? Pô, reverendo Hamilton, toda a bancada ali de Bia Kisses, passando por Joyce, pela Zambelli,
É tudo muito deprimente, né, cara? Assim, é um troço que, assim, eu vou te falar que é quase uma ofensa pessoal para mim, saca, Almiro? Porque o pessoal, meu, como é que nós vamos perder para essa gente, cara? Mas isso a mídia criou. A mídia, com a negação da política, gerou esses outsiders. Ela que gerou esses outsiders. Ela que gerou a bancada da bala, ela que gerou a bancada dos neopentecostais, dos mercadores da fé. Eu não estou discutindo fé religiosa, é outra coisa. Fé, claro. Cada um tem a sua. Lógico, né? Lógico. Né? Cada um tem a sua, respeite-se. Né? Mas ela é que criou. Ela é que possibilitou essa onda de você eleger essas coisas. Porque, pelo amor de Deus, realmente... Agora, o mais doido... Essa gente para em pé no próximo mandato, Miro, porque, assim, são todos ativistas de YouTube. Mas imagina se que alguma coisa, algum trabalho, os caras tenham que mostrar, né, cara, ao final de 4 anos no mandato, né, assim, para poder pleitear um novo mandato. Como é que tu avalia isso aí, cara? Tu acha que não, mas isso depende... Eu acho que o nosso grande... Na experiência de 13 anos de governos progressistas, e governos oriundos de movimento popular e tal, teve muita coisa de positivo, foram derrubados, inclusive, pelo que de positivo fizeram. Mas teve muito problema. E um dos problemas mais sérios, no meu entender, é que não apostou na pedagogia dos oprimidos, não apostou na disputa de hegemonia na sociedade, não apostou na politização na sociedade. Então, nós temos um nível de despolitização na sociedade brasileira que é muito grande. E aí as circunstâncias levam água para esse tipo de pessoa, né? Levam água para esse tipo de pessoa. E ainda mais nesse mundo de redes sociais, que é um mundo do instantâneo, que é um mundo de que a mentira percorre o planeta em 1 minuto, enquanto a verdade ainda está pondo a bota. Mas isso é o mais maluco, né, Miro? É isso que eu queria dizer. Porque esses caras que chamam hoje, e vamos usar a expressão mais comum de globolixo, por exemplo, foram doutrinados a odiar política pela globolixo. Quer dizer, olha a idiosincrasia, a maluquice dessa coisa. Esses caras passaram 4, 5 anos assistindo lá, né, a Vaza Jato, não sei o que, e daqui a pouco esses caras não valem mais. É maluco isso. É maluco, é esquizofrênico. É esquizofrênico, cara. Agora, é isso, tem a ver com o nível de agora tu deve estar feliz, né, Miro? Porque daí a lista de consciência política. Hã? Ô, Miro, mas daí tu deve estar feliz, né, cara? Porque a lista de comunistas não para de crescer, né, cara? O que houve agora? Não, todo mundo virou comunista. Todo mundo é comunista pra essa gente, né, cara? O Papa é comunista, a The Economist, né? A Bíblia do liberalismo. Jorge Soros. É comunista também. Como é que as hostes comunistas estão lidando com esse grande... Belíssima pergunta, Gasperinho. Eu queria pra gente... Daqui a pouquinho nós vamos entrar para os finalmente. Eu quero ver. Essa grande chegada, assim, vocês estão dando conta? Vocês tinham estrutura para receber essa gente parada aí, cara? Tá difícil de administrar tanta filiação. Pois é, cara. Muito bom, cara. Estamos tentando alocar as pessoas em organismos de base para fazer luta de ideias na sociedade brasileira. Tá difícil. Vai faltar células aí, né, cara? Vai faltar célula, vai faltar núcleo de base. É verdade. Não, haja bandeira, né, cara? E para definir também quais os cargos. Por exemplo, outro dia um debate muito intenso onde a gente vai colocar o Papa Chico. Ficamos na dúvida. Qual vai ser a função do Papa Chico? Sim, até naquela divergência, né, do Papa representar a igreja é um instrumento de dominação burguesa. Não, tá foda, tá difícil. Sensacional. O dia que vai botar todas essas comunas vai ser foda. Tá difícil. Mas nós vamos encontrar um jeitinho. Calma aí que nós vamos encontrar um jeitinho. Cara, vamos deixar o Miro responder a pergunta da mídia alternativa agora. Vamos, né, cara? Meia hora que vocês perguntaram. Nós atropelamos tudo hoje, Miro. Desculpa, cara. Mídia, do Barão de Tararé. A gente está quase terminando o programa e o Miro não falou do centro do centro do Barão. Exatamente. Que aqui perto de casa, aqui do ladinho de casa. Ah, essa mora onde? Eu moro aqui no edifício Planalto, é bem perto aqui. Tá. Aqui perto da Câmara Municipal que eu moro. Pois é, nós tivemos que mudar de lá. Tivemos que mudar lá da Rego Freitas. Ah, é? Infelizmente. Não foi por vontade nossa, não foi igual o Galvão Bueno, não é por causa de dívida, não. É que o prédio já estava, antes da pandemia,
ele já estava com muito... Aquela é uma área que está mudando muito, aquela região do República, Rego Freitas e tal, né? Então, o prédio já estava com 1/3 ocioso, mais ou menos, e aí a pandemia agravou ainda mais essa situação. Aí o proprietário do prédio, que é um cara, inclusive, do mundo da cultura, um cara do teatro e tal, falou que estava ficando muito mal para ele e negociou de todo mundo sair, todo mundo que estava lá, e ele vendeu, então virou de prédio comercial, virou prédio residencial, que é o que está dando certo naquela região agora. Prédios residenciais, mais esses softs, né, que chama, sei lá que porra é essa, né? Então, loft, isso. Loft, isso mesmo. Então, ele vendeu. Então, nós tivemos que sair. Mas já estamos com outro acertado, só estamos esperando passar a pandemia para já fazer... Próximo, duas quadras em cima do Bar do Porco. Conhece a Casa do Porco? Pô, sensacional, a Casa do Porco. Que tem uma cachaça de primeira, lá em cima. Sensacional. Aliás, lá em cima. Se não conhecem, vai ser uma grande oportunidade. Quando eles vierem para São Paulo, a gente ir lá no centro e ainda tomar uma cachaça na Casa do Porco. Sabe que a gente marca aqui com grandes entrevistas, Miro, aqui no programa, nós marcamos, a gente marca assim que a gente quer reencontrar os convidados. Esse papo aqui foi, na minha modestíssima opinião, foi sensacional. Não sei se os outros expressers, temos outros 2 expressers aqui, se eles concordam também, né, que foi o... Mas é o senhor, nós não podemos deixar o Miro embora sem falar do Barão de Itararé. Não, claro que não, vai falar. Vou lá, falar rapidinho, então. Deixa o Miro falar um pouco. Não, rapidinho. Esse centro de estudos, ele nasceu em 2010, ele foi fundado em maio de 2010. Ele foi o quê? Ele foi fruto daquela Conferência Nacional de Comunicação, aquela primeira Conferência Nacional de Comunicação, que foi em 2009, né, que foi, que nem dizia o cara que era presidente da República, pela primeira vez na história desse país se discutiu o tema comunicação, que nunca na história tinha se discutido o tema comunicação. E aquela conferência mobilizou cerca de 50 mil pessoas no Brasil inteiro, né? Foi uma conferência que tirou lá 600 propostas de como melhorar, né, tornar mais plural, né, mais diversificada a mídia brasileira, e mobilizou muito movimento social, muito blogueiro, que era uma coisa que estava pintando naquela época, né, muitos blogueiros, era uma coisa recente, de 2006, blog do Nassif, blog do Azenha, Renato Rovai, Eduardo Guimarães, Paulo Henrique Amorim, Conversa Fiada. Mobilizou muito blogueiro, mobilizou muito jornalista, mobilizou muito acadêmico, pessoal que estuda mídia nas universidades, muito movimento social. Então, naquele processo da conferência, uma galera foi se encontrando mais. E aí pintou a ideia do seguinte, vai acabar a conferência no final de 2009, e aí, o que a gente faz? Acabou? Aí resolvemos criar um centro de estudos de mídia, né? Teve um debate intenso, né, de qual nome que ia se dar, então Barbosa Lima Sobrinho, foram várias sugestões de nome. Eu sempre trabalhei com a ideia de fazer uma homenagem ao Aparício Torelli, né, porque o Aparício Torelli era um frasista genial, seria um baita tuiteiro nos dias de hoje, né? O Aparício Torelli era um gozador de primeira. Ele tem perfil, vocês têm perfil no Twitter? Tem. Agora você diz... Não, eu digo do Barão, porque seria sensacional. Tem o perfil do Barão, né? Então ali pintou a ideia de homenagear tal. Quem bateu, inclusive, o martelo foi engraçadíssimo, foi um papo com o Paulo Henrique Amorim, né? Paulo Henrique Amorim já estava com Conversa Fiada, que era um baita blog, bem no estilo Aparício Torelli, gozador, irônico, manchetes, né? Frasista e tal. Aí, consultando o Paulo Henrique, falamos, Paulo, tem tais e tais sugestões de nome para o nosso centro. Uma das sugestões é Aparício Torelli, Barão de Itararé. Aí ele deu uma gargalhada, aí pronto, bateu o martelo. A gargalhada dele bateu o martelo, era o nome, né? Então resolvemos homenagear o Aparício Torelli, que é isso, é considerado o pai da imprensa alternativa no Brasil e o pai do humorismo político no Brasil, um cara genial, cara genial. Antes de começar aqui, citamos várias frases dele, tem uma frase dele que eu gosto muito, viu, Carlos? Que é uma frase que diz assim, o fígado faz muito mal à bebida. Eu concordo com ele. Uma das frases que eu acho mais legais dele é a seguinte,
a forca é o mais desagradável dos instrumentos de corda. Então tá, para fechar as citações, uma que eu adoro, além do de onde menos se espera não sai nada. Quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Sensacional, né, cara? Eu tô tão duro que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco pega. O banco pega. Cara, ele tem se o seu sonho terminar, procure um outro na padaria. Procure na próxima padaria. O cara era brilhante, o cara era um frasista genial, um gozador. Inclusive, tem uma história dele, naquele livro que eu te falei antes aqui, da gente entrar no ar, ô Miro. Tem uma história dele que ele já preso político, né? E aí ele tava na Ilha Grande, ou enfim, algum presídio situado numa ilha. Foi na Ilha Grande. E aí o carcereiro, enfim, os guardas que estavam transportando ele num bote, num barco, o cara sabia da fama, né, daquele preso ilustre, e aí falou, e aí, Porelli, tens algum trocadilho aí pra gente? E ele falou, não, agora eu virei um trocadilhas. Nessa mesma, o cara fala assim, Porelli, você está sendo chamado para depor. Aí ele fala, com prazer, vou depor Getúlio Vargas agora. Cara, sensacional. Né? O cara era um canalha. Aí quem faz humor político bem bom hoje no Brasil, Miro, que tu goste, assim? Você tem vários. Do Vivier, na minha opinião, é o cara com mais fino nesse negócio. Mas você tem vários. Bem-vindo, tem como youtuber se destacado, é muito engraçado, né? Mas eu gosto muito do Vivier. Acho o do Vivier espetacular. Eu perguntei porque é difícil competir com a verdade, né, cara? Tem umas manchetes assim que são verdadeiras, mas que é difícil para o humorista competir, né, cara? Assim, agora nós temos gente boa. Mais trabalho. Nós fizemos, um tempo atrás, um debate que juntou do Vivier, a Laerte e o Bem-vindo. Porra, bicho, foi um debate hilário. Depois ainda fomos para um boteco, ficamos até de madrugada dando risada. Foi um negócio hilário, uma noite inesquecível. Então você você tem esse menino, esse Aroeira, do Rio de Janeiro. Tá matando a pau, né? Muito bom. O cara é brilhante. E, além de tudo, um grande saxofonista. A gente pode marcar de encontrar no Rio de Janeiro, ele toca num boteco lá no Rio de Janeiro. Né? Figura. Então, você tem muita gente boa. O humor, nessas horas de fascismo, o humor, né, é a forma de você aguentar essa coisa do ódio, da violência, da regressão. Então, o Barão foi isso. Só voltando aí, nós fixamos 4 grandes objetivos, que é fortalecer todas as lutas por democratização da comunicação, desde banda larga, marco civil da internet, até marco regulatório democrático da mídia. Então, fortalecer. Hoje, essa luta é uma luta por liberdade de expressão contra o fascismo. Então, fortalecer. Né? Nisso, inclusive, não vacilamos em apoiar jornalistas da mídia monopolista que são alvos de ataques fascistas, não vacilamos. Né? Então, fortalecer a luta contra o fascismo, então, a luta por liberdade de expressão, por democratização da comunicação, esse é um objetivo. Segundo grande objetivo, fortalecer toda a mídia alternativa, de jornal sindical, a imprensa comunitária, a imprensa periférica, a imprensa negra, preta, né, até redes sociais, né, TV comunitária, fortalecer. Então, tudo que a gente pode fazer dentro das nossas pequenas condições. Costumo brincar que nós somos vermelho e vivemos no vermelho. Né? A gente procura ajudar. Raiz, né, cara? Pois é, raiz. O vermelho raiz. Consequente, não brinque em conversa. Então, esse é um segundo grande objetivo. Terceiro grande objetivo, estudar as mutações nesse mundo midiático, que são mutações muito... Né? Você pega agora essa guerra de streaming, é um negócio impressionante, está vendo uma mudança, né? Várias corporações se fundindo, é uma coisa impressionante que está ocorrendo. Verdade. Né? E quarto objetivo, ajudar na formação de novos comunicadores. Então, muito esforço pedagógico. Acabamos de fazer um seminário para descodificar o economês,
né, para entender o que é esse austericídio fiscal no Brasil. Então, juntamos 8 economistas bambambãs, né, começamos com Leda Paulani e terminamos com Beluso, né, 8 aulas para a formação de comunicadores, né? Então, esses são os 4 objetivos: luta por democratização da comunicação, fortalecimento de mídia alternativa, estudo da mídia, formação de novos comunicadores. É isso. Tem esse centro que o Carlos diz, né, mora lá pertinho, né, que era um baita ponto de referência, né, era lugar de muitos debates, era a casa de todo mundo, o movimento social todinho tinha lá uma casa, sempre de forma muito plural, sempre de forma muito ampla, sem dono, né? Então todo mundo se sentia bem lá, né? Chegamos até a conversar com um amigo, grande cachaceiro mineiro, exportador de cachaça, Zé Vieira, fizemos até a cachaça do Barão de Tararé, né? Com a carinha do Barão de Tararé e a frase: o fígado faz mal ao fígado, né? O fígado faz mal à bebida, né? Então, agora estamos nessa fase de pandemia, temos feito muita coisa pela internet mesmo, mas estamos secos para voltar a ter atividade num local que as pessoas se encontrem e tal. Esse local que eu estava te falando, Carlos, ele é legal porque ele vai ser um pulse, você já tem lá vários bons parceiros nessa luta por democratização da comunicação. Outras Palavras, do Antônio Martins, está lá, o Le Monde Diplomatique Brasil, do Silvio Cássia, está lá, o Instituto Polis está lá, né? É um lugar que tem um auditório melhor, um auditório maior. O nosso auditório era pequenininho, cabiam 60 pessoas. Esse é um auditório para 100 e poucas pessoas. E mais importante, tem vários bares ali em volta. Pois é. Para tomar e tem depois. Não, e tem uma varanda em cima que é uma beleza, que vai dar para fazer festa que nem a porra passando esse frio, né? Fazer festa que nem a porra. Então vai ser um lugar de confraternização, e a entidade grandes é isso. Encontros. Grandes encontros. Ela junta hoje que é essa turma da blogosfera, né? Vários sites e tal. Então essa turma está toda lá no Barão, junta toda essa moçada da academia, né? Junta todo o movimento social, todas as centrais sindicais, tem representante no Conselho do Barão, todas, todo o movimento social do campo. Então está lá a CONTAG, está a MST, né? Está lá a CUT, CTB, Força Sindical, UGT, Nova Central Sindical, está todo mundo lá, todo mundo tem um representante no conselho, né? Então, muito plural, não queremos fazer disputa com ninguém, nós só queremos somar, né? Nossa palavra de ordem é paz entre nós e ódio aos inimigos, né? Então, estamos juntos, unir para lutar contra o inimigo comum, né? É uma experiência legal, é uma experiênciazinha legalzinha, tem produzido coisas muito interessantes. Legal, eu quero ser chamado para a inauguração. Com certeza será. O Carlos é um grande design aí, amigo. Depois eu vou fazer a ponte entre vocês aí, cara, se quiser. Vou pegar o contato. Grande design, é um grande design, é um puta profissional, sabe? Cara, e quando a conversa é boa, amigo. Bom, eu sou casado com uma paulistana, né? Em breve, quero passar uns dias, eu vou te procurar para nós tomar um livro aí, cara. Não, a gente vai na casa do porco e depois, né? Aproveitando. Vamos organizar isso aí, vamos organizar essa suruba aí, com certeza. Bom. Ali o que não falta é boteco. Pois é. Cara, olha só, já estamos quase 2 horas no ar aí, cara. Pô, Miro, te agradeço. Certamente voltarás, tá? Certamente voltarás. É só combinar. O papo foi muito bom, cara, mas muito bom mesmo. Quero te agradecer. Pô, sensacional. Os meus amigos expressers aqui, o Gasperim e o Carlos Coelho. Muito legal, cara, muito legal. A palavra tá com vocês aí, galera. Quem chuta a bola aí? Eu só queria agradecer. Adorei o papo, excelente. Vamos combinar outros. De preferência, combinamos um próximo já com uma cachaça. Ó, já estão querendo te trazer aqui para Floripa também. Aqui já tem um comentário aqui já estão querendo te fazer daqui a pouco fazer um seminário, alguma coisa do Barão aqui em Floripa, hein, cara? Beleza. Olha aí, ó. Vamos, com certeza. O CTBSC tá falando ali, ó. Beleza. Galera, Expressers, Emerson, Carlos, beijo no coração de vocês. Valeu, obrigado, Miro. Valeu, não ao fascismo, dia 24, todo mundo na rua, hein? Todo mundo na rua, dia 24. Vamos à luta. Vamos lá. Valeu, Emerson, Carlos, Rafael. Obrigadão aí pelo convite. Beijo. Nós que agradecemos pela aula. Oxe, qual é? Pelo bate-papo. Um abração. Alô, meu irmão. Tchau. Beijão aí para todo mundo. Tchau. Valeu. Tchau.